Fala, queridos, sejam bem-vindos ao canal. Este canal tem como objetivo falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, uma palavra que possa abençoar a sua vida. Gostaria de, antes de entrar no conteúdo de hoje, pedir, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, deixe um comentário, isso nos ajuda muito, ajuda também o canal, a plataforma YouTube entende que é algo relevante e pode sugerir este vídeo para outras pessoas. Então é muito importante que você deixe um comentário, um like, que você compartilhe também com outras pessoas, tá bom? Se Deus tem te abençoado aí com conteúdos que são relevantes, eu sempre gosto de usar em todos os vídeos, poderia gravar vídeos aí sobre tantos temas que a gente pode falar dentro do contexto cristão e aproveitando para falar da salvação que há em Cristo, que é o principal objetivo desse canal, mas como nós vemos aí muitos canais no YouTube, onde se fala de muitos assuntos, mas muitas vezes nem citado é um texto bíblico. Se você observar todos os vídeos que eu faço, não me lembro talvez de nenhum vídeo que eu tenha feito onde eu não tenha tido como base, como texto base, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje eu tenho visto isso faltando muito no meio evangélico. Pregadores que usam muitas frases de efeito, usam muitas frases bonitas de motivação, onde na verdade, eu não estou querendo dizer que isso seja errado, mas nós não podemos esquecer que a autoridade maior está na Palavra de Deus. Porque a Bíblia mesmo, sobre ela mesmo, diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então ela consegue lá no fundo do seu coração, ela consegue. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de biblicamente entender quem é a alma e quem é o espírito? Onde é que está aquele sentimento que você não sabe de onde vem? Aquilo que você às vezes está sentindo, não sabe a origem daquilo? A palavra de Deus, ela lê você enquanto você a lê, pela pessoa do Espírito Santo. Isso é tremendo. Enquanto você lê a Bíblia, o Espírito Santo está lendo você por dentro e vendo o que você precisa melhorar, fazendo uma leitura espiritual da sua vida. E hoje eu quero ler rapidamente aqui, no livro de Atos, no capítulo de número 4 e no verso 14, no verso 13, melhor dizendo, que diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Esse texto é fenomenal. Como diz o pastor Jeremias, é exponencial. Quando Pedro e João aqui, eles foram presos, você lê os versos anteriores, você vai entender ali que eles curaram um homem que era coxo, que estava à porta do templo, e ali houve todo um alvoroço no templo, foi chamado ali, se você ler no verso 1 do capítulo 4, chegaram ali os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, esses três grupos de pessoas, esses dois grupos, né? Saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo, porque houve ali um grande alvoroço, né? Um homem que era coxo desde nascença, que não andava, que era paralítico, foi curado por Pedro e João. E ali houve toda uma inquietação a respeito dessa cura, houve ali um alvoroço muito grande, lógico, porque houve um milagre. As pessoas viram ali que um homem que não andava desde o seu nascimento, agora estava andando, glorificando a Deus pelo milagre. E o que nós vemos aqui no verso 13 é que quando Pedro, um dos versos anteriores, Pedro começa a falar, né? Então aqui diz no verso 6, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo
Esses homens colocaram, né, Pedro e João no meio e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, eu gosto muito dessa expressão, cheio do Espírito Santo. Por que que Pedro e João eles tiveram aquela autoridade para ordenar aquele homem que levantasse e fosse curado? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. No verso 13 nós vemos que depois que Pedro dá a sua primeira, vamos dizer, uma introdução do sermão ali, daquela pregação que ele trouxe dentro do templo, nós vemos que aqueles homens eles reconheceram. Então eles quem? Os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, toda aquela liderança religiosa, né, vamos dizer assim, eles viram, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, ou seja, Pedro e João eram pescadores, Pedro e João eram homens do povo, Pedro e João eram da ralé, vamos dizer assim, um português mais claro, mas quando aqueles homens viram a autoridade com que Pedro falava, a convicção das suas palavras, eles reconheceram que aquele homem realmente havia estado com Jesus. O que eu quero dizer aqui com isso é, nós precisamos nos preparar naquilo que nós vamos fazer. Se o pregador ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa ler bons livros, ele precisa ter um bom conhecimento bíblico, teológico, exegético, ler o texto, ler o contexto, ler o autor, comentários daquele texto que tem uma dificuldade maior de interpretação, tudo isso é muito válido. Mas algo que é indispensável, algo que é nítido, algo que é notável, algo que é tangível, é que quando alguém que tem o Espírito Santo de Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus, quando essa pessoa fala, os outros percebem, porque ela está com Jesus. Antes de falarmos de Jesus para as pessoas, precisamos estar com Ele. Pedro era um homem que andou com Jesus 3 anos. Na verdade, ele continuava com Jesus, agora na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus é Deus e no enchimento do Espírito Santo também, Cristo continuava agindo através da vida de Pedro. Então, nós podemos ter todo o preparo humano. Eu posso estudar, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu posso estudar, me preparar da melhor maneira possível. Mas sabe aquilo que não se explica, mas se entende? Você reconhece quando alguém tem o Espírito Santo. Você reconhece quando alguém tem unção de Deus. Quando alguém tem autoridade. Primeiro, porque essa pessoa, ela anda com Jesus. Então, aquilo que nos falta muitas vezes é o simples. Hoje a gente tem o ouro e tem a prata, mas a gente não tem mais o levanta e anda. E aqui eu não estou entrando no mérito especificamente dos dons espirituais. Embora eu creia nos dons espirituais para hoje, eu sou pentecostal, eu creio que Deus ele usa hoje, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos dizer àquele que precisa levantar e andar, levanta e anda em nome de Jesus. Talvez não seja uma paralisia física, talvez seja uma paralisia espiritual, emocional. E aqui eu me dirijo a você. Se você está parado hoje, por que você parou? Por que você está parado? Eu quero te dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela diz o seguinte:
Existe uma expressão na Bíblia que aparece 366 vezes. E a expressão é: não temas, não temas. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você hoje: não tenha medo, não temas, não pare. Talvez você tenha parado, você esteja paralisado dependendo da ajuda de alguém. Tem momentos que acontece isso na nossa vida, mas eu quero te dizer, é o momento de você levantar, é o momento de você pular como aquele coxo e glorificar a Deus pelo milagre. Então, pela fé, a Bíblia ainda diz que nós andamos pela fé e não por vista. Então, eu não sei qual é o motivo da sua paralisia. Talvez seja a falta de perdão, talvez alguém tenha te magoado e você não consegue perdoar. Talvez seja uma doença, uma enfermidade que realmente tenha te parado. Talvez seja a depressão, que é uma doença psicossomática, né, que tem uma relação entre a mente e o corpo e pode paralisar muitas vezes uma pessoa. Ela não, praticamente ela não tem mais vontade de viver, ela não quer fazer mais nada, ela só quer ficar na cama, ela só quer ficar no quarto, ela não quer falar com ninguém. Talvez você esteja parado por isso hoje, mas eu quero, em nome de Jesus, te dizer que você pode levantar e andar, porque Jesus é aquele que te dá saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Eu quero te dizer que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que, lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não sei o motivo da sua paralisia hoje, por que você parou, por que você está aí na dependência de que pessoas te ajudem, você não consegue se movimentar sozinho. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus, Ele quer te pôr de pé hoje, para que você seja cheio dele, para que você possa andar, para que você vença esta paralisia. Talvez a sua paralisia seja o medo, seja a timidez. Você tem tanta vontade de fazer alguma coisa aí na sua vida, mas a paralisia chamada timidez, ela te impede. Mas no dia de hoje eu quero te dizer que a paralisia, aquilo que te para, aquilo que te prende hoje, vai ser quebrado pela fé, no nome de Jesus. Mas o que vai determinar se você vai levantar ou não, você vai levantar e andar ou não, é a sua fé. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que eu estou dizendo para você. Você já experimentou confiar em tanta coisa e não deu certo? A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Faz uma prova. Entra de cabeça, fala: não, eu vou colocar Deus como prioridade na minha vida, acima de tudo. Eu quero ver no que vai dar. Eu tenho certeza que você não será decepcionado. Quem está com Jesus é inconfundível a maneira que essa pessoa fala, como ela se expressa, como ela traz a paz de Cristo, ela traz ali a presença de Deus está sobre a vida dela, e aonde ela vai, a presença de Deus está com ela e o ambiente muda. Ou seja, foi o que aconteceu aqui. Um homem que estava parado, paralisado, paralítico, sem vida nas suas pernas. Quando Pedro e João viram aquele homem paralítico, eles disseram, voltando um pouquinho no capítulo 3, o vídeo já está ficando longo, mas eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Porque a Bíblia diz em Filipenses 2,13, é Ele que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Ou seja, o desejo que eu estou tendo de continuar aquilo que está no meu coração, Deus está agindo, porque através da ação de Deus na minha vida, Ele vai alcançar alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, quando você está aí agora vendo esse vídeo. Capítulo de número 3 de Atos, e no verso 6, diz o seguinte,
verso 4. Ó, Pedro com João, fitando os olhos nele quem? No paralítico, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Outra coisa muito tremenda nesse texto é que Pedro diz o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Pedro tinha Jesus. Pedro tinha a cura para aquele homem. Pedro tinha a solução para o problema daquele homem. Sabe por que eu gravo esses vídeos aqui? Porque eu tenho, isso não é uma arrogância ou presunção minha, mas é aquilo que eu creio. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tenho uma palavra que é esta aqui, ó. Esse mesmo Pedro vai dizer lá no capítulo 6 de João, quando Jesus faz um duro discurso e muitos discípulos deixam de seguir a Jesus, e aí Jesus fala: vocês também querem me deixar de seguir? Fica à vontade, né? Vamos dizer assim, uma linguagem, parafraseando o texto, né? Vocês querem deixar de me seguir, né? Porque muitos me deixaram. Pedro fala o seguinte: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem a palavra de vida eterna para mim e para você. É aquilo que preenche o teu coração. Sabe aquilo que nada pode preencher? O vazio do coração do homem, que ele tem uma forma, ele tem a forma de Deus, só Deus pode preencher. Então hoje eu quero te dizer, já estamos com 17 minutos de vídeo, mas eu tenho certeza que se você está aqui vendo este vídeo, não é por acaso, é porque esta palavra é para você. Deus, ele quer restaurar a sua vida e ele quer te pôr de pé, ele quer fazer você andar novamente. Andar para onde? Em direção aos seus sonhos, em direção àquilo que você estava andando e parou. Parou por algum motivo, mas não interessa o motivo que você tenha parado. O que importa é que eu quero te dizer na autoridade do Espírito Santo: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta a cabeça, olha para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 1, nós, portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Aí vem, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo. E você nunca vai parar. Olhe para Cristo e a paralisia não vai te vencer. Olhe para Cristo e você sempre estará andando em direção a Ele. Cada dia vivendo uma vida que agrada a Ele. Paulo diz ainda em Filipenses capítulo 3, verso 13 em diante: esquecendo das coisas que para trás ficam. O que foi, foi. Esquece. O que passou, passou. Vamos viver o hoje. Vamos viver daqui para frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para concluir, Miqueias 2,10, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então, é momento de levantar, é momento de andar. Então, em um nome do Senhor Jesus, não pare. Eu não sei o motivo que você estacionou. Talvez você pregava e não prega mais. Talvez você fazia algo que abençoava pessoas e você parou de fazer. Continue, porque foi Deus que te chamou para fazer. Se foi Ele que te chamou,
Faça, não importa a opinião das pessoas. O que importa é se você está está cumprindo o seu propósito diante de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Peço aí que você nos ajude deixando like, comentário, se inscrevendo no canal, tá bom? Um grande abraço e até um próximo vídeo.